Milênios de fome fizeram o homem valorizar o alimento. Mas hoje, em boa parte do mundo, o problema transformou-se no seu contrário. Como conviver com a abundância, como lidar com o excesso de comida. No Café Filosófico de hoje, a historiadora Mari Del Priore nos leva para um passeio pela história da alimentação. Da Idade Média, onde comer demais era pecado, à fartura dos tempos modernos, em que gastronomia, dietas e excesso de peso são parte do nosso dia a dia. A mesa farta. Esse é o nosso tema de hoje. Eu hoje, então, pretendo arrastá-los rapidamente num pequeno passeio sobre essa mesa farta, que é o tema da noite, lembrando, talvez, que uma das primeiras reflexões jamais feitas sobre a saudade ou sobre a necessidade da mesa farta foi feita por Dante Alighieri, justamente na sua Divina Comédia, momento em que ele pensa, mais do que a questão da mesa farta, a questão da fome, né? E ele, então, tem uma bela digressão sobre o quão miserável, o quão pobre, o quão triste, o quão terrível é morrer de fome. Queres que eu me recorde de um terrível pesadelo? Por causa de sua perversa astúcia, por confiar neste desgraçado, eu fui traído, detido e morto, como vês. Mas antes saibas da forma cruel como fui morto, para que possa julgar-me. Se o pensamento do que agora vou dizer não te tocar o coração, como tu és cruel. E se não chorares, será que alguma vez choras? Eu fui preso com meus 4 filhos em uma cela para morrer de fome. E Dante sabia do que falava, porque ele fora espectador de um século XIV, marcado pela peste negra, que varre toda a Europa e que traz na sua coorte de maldições, quer dizer, daquilo que acompanha a peste, justamente a presença da fome. A morte de populações inteiras impediu, né, que as plantações fossem plantadas, que elas fossem colhidas, que elas fossem beneficiadas e, portanto, uma peste que traz fome. Gostaria de falar de fome antes de falar da mesa farta, lembrando que a fome muitas vezes mudou a história da humanidade. A famosa frase de Maria Antonieta, quando o povo esfaimado de Paris sacudia os portões do Palácio de Versailles, eles querem pão, deem-lhes brioche, né, foi uma frase que, de alguma maneira, mudou a história do mundo. E nós sabemos que, em vários momentos, não apenas do Antigo Regime, dos tempos modernos, mas também o século XIX, o êxodo dos camponeses irlandeses em direção aos Estados Unidos foi marcado exatamente por essa ausência de alimento, portanto, fome em vez de mesa farta. Se nós tivéssemos que definir a alimentação, eu acho que talvez pudéssemos defini-la até dizendo que a alimentação é a luta contra a fome. E nós sabemos que essa luta nem sempre é vitoriosa do lado da humanidade, porque, finalmente, a produção de alimentos e também a sua disponibilização pela sociedade obedece a uma espécie de dinâmica milenar de desigualdades, né? Nós sabemos que há lugares onde a comida é abundante e lugares onde a comida falta. E é interessante como a nossa sensibilidade ela também se comporta diferentemente frente a esses desastres. Alguns anos atrás, houve uma fome terrível no Sudão, que hoje, no norte da África, mais uma vez, no Darfur, há um problema de fome que é catastrófico, mas nós acabamos nos emocionando muito mais quando assistimos às perdas humanas provocadas por um tsunami do que nos sensibilizamos quando ouvimos falar das mortes por fome na África. Eu queria começar lembrando que essa ideia da mesa farta é uma ideia bastante recente, é uma ideia que nasce nos tempos modernos, porque durante a longa Idade Média, essa ideia de mesa farta, essa ideia de abundância, era vista com muita suspeição, era vista com muita desconfiança. O importante nesse período era justamente fazer frente a uma ética
que propunha o máximo de frugalidade na mesa. Não preciso lembrar aos senhores que é um momento, enfim, em que a igreja está muito presente. O pecado da gula não é considerado, como para nós hoje, alguma coisa cosmética que a gente ignora cada vez que passa na frente de uma sorveteria ou de uma creperia, mas era alguma coisa bem concreta, as pessoas temiam pecar, e a gula era um pecado importante. E é curioso porque, embora a Idade Média tenha conhecido momentos de fome muito importantes, grandes crises frumentárias, crises de abastecimento, a ideia de uma mesa pobre, de uma mesa frugal, estava muito mais relacionada com certos princípios de dietética que se preocupavam muito com o que é que as pessoas ingeriam e o quanto é que elas ingeriam. E, por trás disso, obviamente, esse fantasma da gula, essa ideia, né, religiosa de que era preciso controlar o seu apetite. E esse controle do apetite tinha a ver também com todo o procedimento de sociabilidade em torno da mesa. Cada vez que as pessoas iam para a mesa, elas oravam, agradeciam a Deus pela oportunidade de estar comendo, quer dizer, uma série de rituais também que foram se perdendo ao longo do tempo. Alimentar-se corretamente era alguma coisa que sabia-se que era panágio de alguns poucos, que não estava estendido, né, ao maior número. Essa ideia de estar à mesa tradicionalmente implicava numa alegria, numa satisfação grande de poder compartilhar o alimento e esse combate permanente a uma ideia de que prodigalidade e largueza deviam estar presentes no momento da comida. Nós podemos intuir aí, o que já perceberam alguns historiadores, que talvez essa ideia de uma mesa mais pobre, mais frugal, mais preocupada com o que se comia e quanto se ingeria daquela comida, talvez já fosse uma primeira resposta de uma burguesia que aparece na Idade Média frente aos desperdícios da aristocracia. A aristocracia, possuidora de grandes florestas, podia caçar quando queria, podia comer tudo o que queria, era a dona, obviamente, das grandes plantações e desperdiçava barbaramente alimentos, enquanto as camadas desfavorecidas e essa burguesia que já estava nas cidades medievais revoltava contra essa ideia de desperdício. A despensa era o tesouro daqueles que tinham pouco. Por isso, a pessoa que soubesse administrar a frugalidade do cotidiano era valorizada pela família. Nascia então a figura da dona de casa. Ela sabia gerir a escassez, com conhecimento, inclusive, do que fazer com os restos de comida. Num mundo onde a falta de alimento era a norma e a gula era pecado, a dona de casa medieval era uma figura indispensável. Essa preocupação com o que se comia e um certo desprezo pelo alimento caro e pela mesa farta era de tal ordem que determinados alimentos que hoje para nós são absolutamente corriqueiros, mas que na época eram muito caros, tais como queijo, como os ovos e a própria carne, na tradição popular sugeria-se que, em nome da frugalidade, em nome da economia, esses alimentos fossem sempre substituídos por pão. Então, nós podemos imaginar que a dieta medieval, muito apoiada nessa presença religiosa que tem na gula o grande inimigo da mesa farta, nessa mentalidade que é preciso poupar, né? E poupando haverá sempre, é preciso se guardar alimento, vai fazer de um tripé ancorado no vinho, no pão e na sopa uma espécie de cardápio permanente da mesa camponesa, né? É óbvio que esse cardápio ele era rompido no momento dos banquetes, há momentos de festa agrícola, onde há uma abundância alimentar que é compartilhada. Mas a maior parte das vezes o que havia era esse tripé que era cuidadosamente mantido e havia uma espécie de desprezo natural por todas aquelas pessoas que insistiam em comer guloseimas, que tinham exigências alimentares, ou então que tinham um gosto muito difícil. Quer dizer, na mentalidade do período, quem tinha esse comportamento, que hoje, obviamente, é confundido, né, com certo snobismo gastronômico, saber muito bem o que quer comer, escolher muito o alimento, isso na Idade Média
era tido como o pior dos defeitos, porque o mais importante era a mesa frugal, o mais importante era combater a gula, a gulodice, e o mais importante era justamente poupar alimentos da melhor maneira possível. No próximo bloco, vamos passar da Idade Média para a Idade Moderna. É a época das grandes navegações, das novas descobertas científicas, do renascimento. É tempo também de mudanças na mesa. A dieta frugal fica para trás e agora o homem tem escolhas na hora de comer, com alimentos viajando para todas as partes do mundo. O Café Filosófico de hoje faz parte do módulo Cultura do Excesso, Sobrecarga e Alternativas de Vida. A gente volta já. Na Idade Moderna, o europeu descobre o café, o chocolate, o açúcar e o chá das Américas. O que até então era comida de camponês, como legumes e verduras, chega também à mesa da aristocracia. Do Oriente vêm novos temperos e novos sabores. Pela primeira vez, havia escolha para se alimentar. Nasce a mesa farta, o tema do nosso Café Filosófico de hoje. Já no início dos tempos modernos, gostaria de lembrar para vocês algumas características que são muito importantes e das quais nós somos debitários. Esses são os tempos das grandes navegações. Esse é o momento em que o Ocidente chega na Ásia, chega nas Américas, e o que nós temos é uma viagem das plantas, uma viagem dos alimentos que vai, de alguma maneira, colaborar para que a nossa mesa ficasse mais farta. Eu lembro aos senhores que alimentos que nós consumimos hoje de forma prosaica, como se fossem nossos, como o milho, o tomate, a batata, o café, o chá, o chocolate, sobretudo o açúcar, são alimentos que vão viajar justamente no início dos tempos modernos e que vão tornar a mesa do europeu mais farta. Esses tempos modernos são também um momento da invenção da imprensa e um momento de circulação fantástica de tratados culinários. A gente fica achando que livro de receita é coisa muito recente, pois os tratados culinários eles existem desde a Idade Média, obviamente manuscritos, mas com a invenção da imprensa eles vão passar a circular, ensinando as pessoas a preparar os seus alimentos. Há também alguns fenômenos sociais interessantes que têm lugar na Idade Moderna. A explosão das grandes cidades, sobretudo no início, quer dizer, da Idade Moderna, fim da Idade Média e, portanto, passado, né, todos aqueles desdobramentos que a peste negra havia trazido com ela, e dentre esses desdobramentos, uma mortalidade muito alta das populações, o que nós temos é um boom de cidades na Europa, um acúmulo de pessoas nessas cidades, uma migração do campo para a cidade. Então, os camponeses deixam de plantar as suas rocinhas de subsistência e eles começam a produzir alimentos para o mercado urbano, né? Paralelamente a esse fenômeno, que é um fenômeno muito interessante, do fim daquelas rocinhas que davam hortaliças, que davam legumes, e agora um mercado que é cada vez mais exigente em relação à alimentação, existe um outro processo, esse bastante perverso, que a gente conhece semelhante aqui no Brasil, que é a ocupação de uma parte importante das terras cultiváveis pela aristocracia e, naquele tempo, pela igreja, que era a grande proprietária de terras. Com isso, os grandes proprietários expulsavam os pequenos produtores, os camponeses. Com isso, havia uma presença maciça de monocultura, quer dizer, plantava-se um único alimento, e com isso acontece um negócio impressionante. O camponês vindo para a cidade, se proletarizando, ele não tem mais condições de comer o que ele estava acostumado a comer. E os demógrafos historiadores vêm mostrando como no século XVII, por exemplo, os camponeses alemães, ingleses e franceses que tinham uma determinada altura,
que tinham, enfim, eram homens fortes, altos, né, robustos, eles começam gradativamente a perder com essa ida para a cidade. Primeiro porque eles não têm mais a escolha que tinham nas suas hortinhas e nos seus pomares. Eles comem cada vez menos, eles comem cada vez pior, e o fato deles comerem sempre a mesma coisa vai acabar por transformar aquele camponês forte num indivíduo frágil, né, proletarizado, e é esse indivíduo que acaba indo para as grandes cidades. Na época moderna surge também uma questão muito interessante, que é o Estado começando a se responsabilizar pela distribuição de alimentos. E essa distribuição de alimentos, quando não era bem feita, quando faltava pão, como foi o caso da Revolução Francesa, o que acontecia era uma rebelião, era uma revolta, era um problema social. Então, imaginando, né, que essas coisas todas estão acontecendo na Europa nesse momento, é interessante a gente saber que, gradativamente, por conta dessas transformações, o cardápio no cotidiano das pessoas também vai começar a mudar. Com as viagens ultramarinas e com o plantio de açúcar na América, a Europa vai começar a misturar o açúcar na fruta. E essas frutas que eram ingeridas sempre antes da refeição para preparar o estômago do indivíduo para comer tudo o que ele quisesse, essas frutas migram do início da refeição para o final da refeição. É por isso que hoje a gente, com honrosas exceções, um figo com presunto ou melão com presunto, a gente come a fruta sempre no final da refeição. Isso é alguma coisa que nasce na Idade Moderna, nesse momento em que o europeu, usando o açúcar que vem da América, começa a botar açúcar em cima da fruta, e não só ele vai comer açúcar com fruta, como nasce nesse momento uma coisa também que nós conhecemos muito, que são as geleias, que são as compotas de fruta, que são os licores, né? É o encontro da fruta, que era comida no início da refeição na Idade Média, com o açúcar que vem das Américas, que vem das Antilhas, nesse momento. É interessante que enquanto o europeu está comendo, né, a sua compota, está tomando o seu licorzinho de frutas, está comendo a sua fruta com açúcar, os nossos índios aqui no Brasil, nesse mesmo momento, tinham a sua mesa farta no momento das celebrações ou religiosas importantes, ou então festas rituais, por exemplo, as festas que preparavam a adolescência das jovens casadoiras, né? O momento da entrada da menina na menarca, que anunciava a possibilidade dela casar, e aí o açúcar misturado à fruta é ingerido de uma outra maneira, nas grandes celebrações de cauinagem, né, que é assim, a fermentação da fruta graças à saliva da mastigação da índia, escolhiam-se sempre índias bonitas para mastigar aquela fruta, e aquilo então criava, obviamente, um teor alcoólico, aquilo ficava dormindo ali, e depois haviam o que os nossos viajantes que testemunham essas grandes cauinagens chamavam de libações com vinhos de fruta. Na realidade, não era um vinho de fruta, era o álcool da fruta que fermentava, e esse teor alcoólico transformava o caju ou o abacaxi, que eram frutas bastante conhecidas dos nossos índios, num álcool muito forte, e daí essas libações também, a mesa farta do índio, acompanhando um pouco a mesa farta do europeu. O chocolate era uma bebida das celebrações religiosas entre os astecas, mas quem o experimentasse não iria reconhecer. O chocolate era misturado com pimenta e tinha sabor picante. Foram os espanhóis que resolveram misturá-lo com açúcar. O capitão Cortés decide então levá-lo para a Europa. O imperador Carlos V experimenta e aprova o novo sabor que considera precioso. Em pouco tempo, as aristocracias da Espanha, da França e da Itália estão saboreando o chocolate, que torna-se artigo de luxo. Só muito mais tarde é que os reis consentiriam que essa descoberta chegasse a todas as classes sociais. Esse momento das navegações é um momento também que a Europa vai se ver invadida por produtos pelos quais ela vai se apaixonar e que vêm daqui: o chocolate, o café e o chá.
São 3 bebidas que não são alcoólicas, mas que vão começar a disputar na Europa o consumo e a paixão dos consumidores de bebidas alcoólicas. Eu lembro a vocês que a gente sempre pensa Europa, vinho, mas exatamente pela preeminência dos países do norte da Europa, nesse momento, na Idade Moderna, a importância desses países como, enfim, países que vão, enfim, se lançar no comércio internacional, Holanda, Inglaterra, o consumo de cerveja era muito mais importante do que o consumo de vinho. E o chocolate, o café e o chá vão disputar com a cerveja justamente a preferência nacional nesses estados modernos. Comer bem entrou na moda a partir do século XVII. Bom gosto deixou de ser associado apenas às belas artes e passou também a designar o apreço pela boa gastronomia. Cada vez mais o homem deixava para trás os tempos da escassez. Gula deixou de ser pecado e passou a ser valorizada. O problema da falta encontra então o seu oposto, o problema do excesso. No próximo bloco, continuamos a nossa história das relações do homem com a comida. O Café Filosófico volta já. Cultura do excesso, alternativas de vida. O Café Filosófico de hoje trata de um dos excessos mais comuns de nossos dias, o excesso de comida. Neste programa, a historiadora Mari Del Priore foi buscar as origens históricas da nossa dificuldade em conviver com a abundância. Será que o exagero também faz parte da luta contra a fome? Você está no Café Filosófico. Nós passamos, então, da Idade Média, onde temos uma dietética extremamente formal, onde é proibido comer, onde o chique é ter a mesa frugal, onde comer com abundância é coisa de camponês, é coisa de pobre, rico come pouco, come bem, come frugalmente. Nós caminhamos para uma idade moderna que começa, graças justamente a esses produtos que vêm de outras regiões do mundo, apurando o seu paladar. E a Europa não está apenas atenta àquilo que ela pode importar de outras regiões. Ela começa a apurar o seu paladar também frente àquilo que ela consumia, ou que era plantado ali. Então, é interessante como aparece, a partir do século XVII, uma moda que nós hoje procuramos aplicar da melhor maneira, que é a do prazer de comer legumes e verduras. Isso não existia antes. Comer mato, como dizia-se, então, naquela época, era se identificar, né, a comida prosaica dos camponeses que justamente faziam as suas sopas de mato, faziam as suas sopas de tudo aquilo que eles conseguiam fazer crescer, né, nos seus pequenos terrenos. Então, a ingestão de legumes e de verduras entra na moda justamente à medida que o europeu vai apurando o seu gosto. Tudo que antes era considerado terreno e vulgar, ou seja, coisas que cresciam embaixo da terra ou muito próximo à terra, como champignons, entram na moda justamente nesse período. Alcachofras, champignons, aspargos, qualquer tipo de broto muito sofisticado, comia-se inclusive o broto da vinha, né, da uva, preparado de forma muito sofisticada, vai se tornar moda ser ingerido nesse momento. Mas é interessante, isso não se torna moda porque é bom para a saúde, nem porque há preocupações dietéticas atrás desse consumo. Isso se torna moda porque torna-se moda consumir coisas diferentes, torna-se moda ter uma escolha, ter um cardápio cada vez mais sofisticado. Diversifica não apenas com relação aos legumes e vegetais, mas também com relação às carnes. Aterriza nesse momento na Europa
uma ave que nós conhecemos também e que ingerimos no final do ano, que é o peru. Conhecido como galo da Índia, essa ave enorme, robusta, saborosa, vai se adaptar tão rapidamente à Europa que, em muito pouco tempo, o peru fica até mais barato do que determinadas aves que eram consumidas pela aristocracia e com as quais nós nem podemos sonhar, né? A aristocracia consumia, por exemplo, cisne, consumia um pássaro marinho chamado cormorão, que vocês já devem ter ouvido falar, ou consumia pavões, né, nas ceias muito requintadas. Acontece também um fenômeno de transformação interessante com a carne vermelha. Comia-se muito pouca carne vermelha. A carne vermelha era identificada a uma comida de camponês. O camponês, que tinha o estômago rústico, que tinha o estômago grosseiro, podia ingerir essa carne que, segundo os médicos dietetistas, era uma carne extremamente fria. Então, o que faz a aristocracia nesse momento para ter uma mesa mais diversificada? Ela começa a preparar as suas carnes. Vem daí todo esse hábito que nós temos até hoje de cozer lentamente as carnes, de deixá-las muitas vezes temperadas com temperos, com especiarias, perfumadas. Vem daí o hábito de cozer a carne no vinho. Todo o preparo que tirasse a carne vermelha dessa tradição camponesa de comê-la de forma robusta, que nós comemos hoje nas nossas churrascarias, é quebrado nesse momento porque introduz-se na aristocracia o hábito de preparar as carnes com molhos cada vez mais sofisticados, cada vez mais condimentados, justamente para romper, né, com o hábito popular de ingerir a carne, enfim, sem nenhuma preparação. E para as camadas desfavorecidas, para as camadas mais pobres, dá-se de comer uma carne que, de fato, eles vão identificar com esse estômago mais rústico do camponês, que é a carne de porco, que passa a ser ingerida, então, com toda a sorte de grãos, né? Nesse momento, importa-se da Itália vários tipos de feijões, a carne de porco vai ser ingerida com a lentilha, com o trigo, e a gente não precisa fazer muito esforço para rapidamente identificar na cozinha brasileira, já misturada às receitas dos nossos imigrantes, muita receita de porco com grãos ou com lentilhas, que é tipicamente desse período moderno. Nessa época, uma planta vira moda na Europa e depois iria viajar para o mundo todo. O café vinha do Iêmen, mas foi na Itália que passou a ser preparado como o conhecemos. Primeiro, o café foi considerado um remédio para dezenas de males, como vertigem, estupor, dor de ouvido. No século XVIII, já não havia quem não conhecesse o café com leite. Mais tarde, o café virou objeto de culto. Surgem as coffee houses, lugares onde a intelectualidade se reunia para discutir filosofia e beber café. Muito da filosofia, do iluminismo e mais tarde do existencialismo se fez em torno de mesas de cafés. Eis aí as origens deste nosso café filosófico. O consumo do café, gente, explode no século XIX e por uma razão muito interessante que nada tem a ver nem com esse café remédio e nem com o prazer, a satisfação de tomar café, batendo um bom bate-papo em torno de ideias. Mas o café torna-se uma bebida que, sobretudo nos países que já estão se industrializando, é uma bebida que vai se opor ao álcool, né? Enquanto o álcool deixava o trabalhador completamente fora de qualquer possibilidade de trabalhar, o café vai combater o álcool e vai ser a bebida por excelência, né, que os empresários gostam de administrar para os seus trabalhadores, na medida em que vai manter o empregado não bêbado, porém sóbrio, né, porém ali bem atento diante da sua máquina de trabalho. E é interessante que a mesma coisa se processa com o chá trazido pela Companhia das Índias, pelos ingleses, obviamente, dos países asiáticos, e que vai se tornar a bebida cotidiana dos ingleses em todas as classes sociais. Inicialmente, ele é tido por um excelente remédio para os males de estômago, mas rapidamente misturado ao açúcar, ao nosso açúcar das Américas, das Antilhas e da nossa América portuguesa, ele vai se transformar num excelente desintoxicante
contra o uso do gin e o uso da cerveja. Então, os empresários, né, dos países protestantes, e quem lê país protestante sabe que lá o trabalho é uma religião, atentos para o fato de que tanto o café quanto o chá deixavam os seus trabalhadores muito ativos, muito solertes, muito acordados, vão transformar realmente o chá e o café na grande bebida dos trabalhadores e operários dos países protestantes. Só que o chá tem uma peculiaridade. Ele acabou por desenvolver toda uma cultura feminina, né, em torno do serviço do chá. É curioso que na Inglaterra, sobretudo, todo um código, toda uma etiqueta, toda uma gestualidade, enfim, toda uma cultura feminina em torno dos equipamentos requintados que são utilizados para servir o chá, o bule de prata, o açucareiro, a xícara de porcelana, na maior parte das vezes vinda, né, da Ásia, vai acabar transformando o chá numa bebida feminina em oposição ao café que o homem toma na rua, toma nesses cafés, onde ele vai encontrar, então, os seus colegas, vai conversar um pouco, vai jogar cartas. Então, ao longo dos séculos XVIII e já caminhando para o XIX, essa cultura do chá e do café como uma cultura de gêneros muito diferenciados. E graças ao nosso açúcar produzido aqui na terrinha, essas bebidas quentes vão se acompanhar da ingestão de tudo que é doçaria, né? É o momento em que bolos, pãezinhos adocicados, geleias, né, e outros alimentos nutritivos vão acompanhando o consumo de chá, chocolate e café. O café faz parte de páginas importantes de mais de 150 anos da nossa história. O ciclo do café começa no final do século XVIII e início do XIX. A aristocracia do café foi a força econômica que apoiou Dom Pedro I pela independência do Brasil. As fazendas de café foram cenário da escravidão, das revoltas dos negros pela liberdade e, mais tarde, da abolição. Enquanto escravos trabalhavam na cozinha, os senhores tomavam café em suas luxuosas salas de jantar. Nesse período também que vão aparecer as salas de jantar, uma coisa que não existia nas casas anteriormente, e que vai haver toda uma valorização da louça, da porcelana para comer. Introduz-se para o uso diário o prato raso, que antigamente não existia. Eu lembro a vocês que até os finais da Idade Média, o que havia era uma grande terrina que passava de boca em boca, ou então todo mundo metendo a mesma colher numa grande terrina e dividindo ali os pedaços de carne. Quando o homem do lado não sacava a sua faca e cortava o pedaço de carne que lhe aprovesse do assado que era colocado no centro da mesa. Então, junto com essa apuração do gosto, a gente vai vendo que também os objetos que dizem respeito ao comer, eles vão se transformando. Aparece o prato raso, aparece o garfo de 3 dentes, as facas diminuem, não é mais aquela faca enorme que o indivíduo usa para espetar a barriga do inimigo e também para cortar a carne na mesa. Tudo isso vai se apurando e a cozinha, para além do prato requintado, começa a receber também todos esses objetos que vão fazer parte do comer bem. A sala de jantar, então, nasce nesse momento, e é interessante que os primeiros dicionários começam a empregar a palavra bom gosto, não mais referido às artes plásticas, né, das quais se falava correntemente. Ter gosto significava saber escolher um bonito quadro, ou saber escolher, enfim, um bonito detalhe arquitetônico, e ter gosto agora significa também saber comer. Então, é interessante como a palavra gosto aparece nos dicionários agora, século XVII e XVIII, não mais referidas às belas artes, mas referidas a isso que os franceses vão chamar de artes da boca, les arts de la bouche. Quer dizer, você tem que saber realmente, você tem que ser um artista da boca para ter o bom gosto, saber escolher o bom alimento, né? Saber fazer a diferença do legume fresco para o legume passado, do peixe fresco. Quer dizer, uma série de gestos que fazem parte do nosso cotidiano hoje nascem nesse período justamente com esse aprimoramento do gosto. A
Até o século XVIII, lugares públicos onde se serviam comida eram as tabernas, que serviam principalmente para hospedagem. Até que um francês conhecido como Monsieur Boulanger abre um lugar movimentado perto do Palácio do Louvre, onde se servia um sopão chamado de caldos restauradores. Como restaurar é restaurant em francês, surge então o primeiro restaurante, um lugar de sociabilidade em torno da comida. Em suas cozinhas iriam se reunir assadores, grelhadores, padeiros e outros profissionais que até então trabalhavam em corporações. O primeiro restaurante tinha até slogan: "Vinde a mim, os trabalhadores, que eu vos alimentarei." No próximo bloco, saímos da Idade Moderna e chegamos à Idade Contemporânea. A Revolução Industrial transforma a maneira de circular e consumir os alimentos. As guerras mundiais trazem de novo a ameaça da fome. A nossa relação com a comida sofrerá mais uma radical transformação. Daqui a pouco, no Café Filosófico. Fast foods, dietas de todos os tipos, enlatados, gourmets, obesos, famélicos. A alimentação a partir do século XIX ganha múltiplas faces. Quantidade de comida está longe de ser sinônimo de qualidade. Para uma parte do mundo, a mesa nunca foi tão farta. Ao mesmo tempo, nunca foram tantas as dificuldades em lidar com a comida. Agora, no Café Filosófico. Do século XVIII, vamos para o século XIX, momento também em que uma série de modificações se fazem. Eu lembro a vocês que é o momento, enfim, em que a Revolução Industrial está, né, no seu auge, e essa Revolução Industrial ela vai atingir também a alimentação. É um momento de desenvolvimento de uma indústria alimentar. Criam-se no século XIX as várias usinas de óleos vegetais, usinas de açúcar que passa a ser vendido em tabletinhos ou em sacos, usinas de vinagres, quer dizer, produtos que eram tradicionalmente preparados em casa, as conservas que eram feitas à base de vinagre, de açúcar e de sal, tudo isso se transfere para essas indústrias. Acontece também um fenômeno interessante, que é a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Não que as mulheres não trabalhassem, elas trabalham, né, desde que o mundo é mundo, mas elas trabalhavam em casa, em pequenas indústrias caseiras, em trabalhos artesanais, que permitiam à mulher conjugar o seu trabalho de dona de casa e, portanto, de cozinheira com o seu trabalho, com o qual ela ganhava a vida. Com o aparecimento da usina, com o aparecimento da indústria, o trabalho feminino migra para a indústria e o papel da dona de casa vai ficando cada vez mais reduzido. Então, a mulher que se consagrava a preparar uma comida em casa, essa mulher vai desaparecendo, o tempo dela vai ficando cada vez menor e isso vai certamente influenciar os hábitos alimentares, tanto das camadas subalternas, né, como há também, do ponto de vista, digamos, do simbolismo da preparação do alimento, uma degradação do papel da dona de casa. A mulher que está em casa preparando comida, essa não vale nada. Quem vale é quem está trazendo dinheiro para casa. Então, há uma degradação nesse momento, no século XIX, também, do papel da dona de casa. E um outro elemento que é muito interessante é que a Europa se transformara, por força justamente da Revolução Industrial, da riqueza, da pujança, das colônias que a Europa tinha a lemar, numa espécie de placa giratória de todos os produtos gastronômicos que então passam a circular rapidamente pela Europa antes de serem despachados para outras partes
do globo. Então, esse é o momento em que a Europa começa a consumir banana vinda da África, ou litias vindas da Ásia, ou óleo de noz, ou óleo de girassol vindo dos países, quer dizer, dos países, não estavam ainda nem formados, mas das regiões as mais variadas do Oriente Médio. E com essas transformações todas que eu estou aqui elencando para vocês, nós vemos o aparecimento, né, de uma figura que hoje está cada vez mais presente na mídia, que é o nosso gourmet. Né? A gente vive ouvindo gourmet na televisão, dando aula de como preparar alimentos. Isso tudo aparece justamente no século XIX, com uma ascensão de uma burguesia que tem um poder aquisitivo cada vez maior e que agora não só vai aos restaurantes sabendo muito bem o que ela quer comer, né? Que ela vai sempre em busca de produtos que estão cada vez mais requintados e que vêm cada vez de mais longe, mas mais do que isso, essa burguesia ela vai também acompanhar um fenômeno que nasce no século XIX, que é o turismo. Né? Então, a burguesia passa a viajar, ela não se satisfaz mais de comer nos melhores restaurantes em Paris ou Londres, mas ela agora quer ir para Alexandria para conhecer como é que se come no Egito, ou ela quer ir para a Itália, para as melhores cidades italianas para ver como é que se come na Itália ou na Espanha. É um momento realmente do boom do turismo e a burguesia acompanha esse boom e ela vai para os diferentes países para ver como é que se come regionalmente, como é que é a comida regional de cada país. Se algum dos senhores, algum dia, tiver a oportunidade de ir à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro ou ir ao Museu Imperial de Petrópolis, eu sugiro que peça para consultar a coleção de menus feita por Dom Pedro II. É fascinante. Vocês sabem que Dom Pedro II foi um grande viajante. Ele não apenas viajou para o Oriente Médio, como ele conhecia muito bem a Europa, para onde ia regularmente. E é muito interessante a gente pegar esses cardápios todos para ver o que se comia nos barcos, nos navios, nesses restaurantes famosíssimos europeus. E, ao mesmo tempo que é interessante, é um pouco decepcionante, porque, contrariamente às milhares de novidades que a gente pode imaginar que o século XIX tem inventado, na realidade as pessoas tinham curiosidade de descobrir pratos. É o momento, por exemplo, da entrada da massa italiana com molho de tomate nos cardápios dos restaurantes chiques de Paris. Antes não se comia pasta, não é, com al sugo. E, a partir do século XIX, está lá no menuzinho que Dom Pedro II traz para o Brasil, pasta al sugo. Ele era diabético, mas era dado a uma pasta al sugo. Pelo menos lia lá no menu. E esse é um momento também em que todo um saber sobre comer bem vai se consolidar. Nasce no século XIX uma preocupação muito grande com a composição dos pratos, o que se come com o quê. Né? Sabe-se perfeitamente que não se pode comer pirê de batata com batata frita no mesmo prato. Né? Então, noções como essa, né, que hoje a gente sabe, conhece muito bem, embora haja quem goste de comer pirê de batata com batata frita, sem temer a balança do banheiro ou da farmácia, mas, enfim, a gente sabe que não se serve pirê de batata com batata frita. Esse saber sobre o que vai com o que nasce justamente no século XIX. Então, o que se come com o quê? A organização do serviço. O que se come primeiro? É uma entrada salgada, seguida de uma sopa, seguida de um peixe, seguida de uma carne, seguida de um queijo, seguida de uma salada, seguida de uma sobremesa. Quer dizer, esta é a ordem, né, que nós sabemos é mantida em qualquer restaurante. Até quando a gente vai no rodízio, a gente sabe que a gente vai comer, né, nessa ordem, embora esteja tudo ali. Né? E é no século XIX também que os nossos mercados, as nossas feiras, elas vão ganhar o status de vitrine, de exibição dos melhores pedaços para o burguês, que vai à feira não para comprar um quarto de vaca, mas ele vai para comprar o filé mignon, ele vai para comprar agora um pedaço preciso. Quer dizer, a gastronomia ela vai adquirindo lentamente esse status, ela vai adquirindo lentamente esse status de um saber sobre os alimentos e sobre o que se come e como se come. Não preciso dizer a vocês que a química, já no final do século XIX, está extremamente desenvolvida e que a noção de consumo, que é uma noção também que nasce
no início do século XIX, porque há uma tal prodigalidade de produtos, há um tal número de inovações, lembram os senhores que a água encanada data desse período, há uma tal prodigalidade de invenções, eletricidade, data desse período, quer dizer, essa noção de consumo, de muita coisa para escolher, acaba por mudar a vida das pessoas e, finalmente, por mudar também o consumo alimentar. O século XX trouxe de novo a ameaça da fome em grande escala. Durante as duas grandes guerras, parte do mundo teve que reaprender a conviver com a escassez. A mesa, mais uma vez, estava vazia. É um momento, portanto, de fomes, mas de descobertas. Depois da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o chiclete, que é uma goma de mascar mexicana, inunda o mundo. E depois da Segunda Guerra Mundial, nós fomos inundados pela poderosa Coca-Cola. Mas, realmente, há uma série de mudanças nesse período e os Estados Unidos vai sediar algumas transformações importantes. Eu vou dar só 2 exemplos, porque todos nós conhecemos bem as duas marcas, né? Uma das primeiras transformações importantes diz respeito, já no início do século XX, a uma espécie de obsessão por regimes dietéticos que vai tomar conta dos Estados Unidos, e são regimes que não são puramente dietéticos, eles têm também um quê de religioso. É o caso, por exemplo, de uma figura que todos nós conhecemos bastante, que é a do Dr. Kellogg. Ora, o Dr. Kellogg era um médico, dono de um sanatório ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o Dr. Kellogg estava preocupadíssimo com a saúde dos americanos e ele vai bolar milhares de dietas, algumas bastante bizarras. Por exemplo, ele era a favor de que o indivíduo consumisse num dia de 5 a 7 quilos de uva e depois se prestasse a lavagens estomacais absurdas. Mas ele não se contentou em inventar o sucrilho, inventar dietas completamente mirabolantes. O Dr. Kellogg se lançou numa batalha enorme contra toda a atividade sexual, contra a masturbação, que ele achava que era alguma coisa que dava doenças seríssimas, que depois tinham que ser tratadas no sanatório dele, e, finalmente, em favor da castidade, né? Quer dizer, consumir o sucrilho, ser casto, não se masturbar, era o segredo da saúde do Dr. Kellogg. Mais tarde, só para mostrar que os Estados Unidos são criativos nessa parte toda, enfim, de alimentação, em 1937, os irmãos McDonald vão abrir um drive-in na cidade de Arcádia, na Califórnia, depois na cidade de São Bernardino, e nasce precisamente em 1937 essa noção de fast food que nós hoje tão bem conhecemos. É bom deixar bem claro que não nasce com os irmãos McDonald a invenção do hambúrguer. O hambúrguer nasce na cidade de Hamburgo, na Alemanha, e ele nada mais é do que o steak tartare, aquela carne crua, que os alemães vão cozinhar, dando origem ao hambúrguer. Mas o hambúrguer migra para os Estados Unidos em 1904, numa feira mundial. Vocês lembram que no final do século, início do século, sempre teve aquelas feiras mundiais, e aí o hambúrguer chega nos Estados Unidos. O que os irmãos McDonald vão inventar, e é isso a característica deles, é a possibilidade de nós termos uma refeição preparada numa linha de montagem, como se fosse um carro, como se fosse um liquidificador, qualquer produto industrialmente concebido, uma refeição que é homogeneizante, que é padronizante e que pode ser comida em 15 minutos. Há relatos de historiadores extraídos de documentos do período mostrando que os americanos ficavam em filas, quer dizer, na frente havia uma espécie de grande mesa de bar, todo mundo sentado, a refeição era preparada e servida em 15 minutos, o indivíduo acabava, o cara que estava atrás sentava. O cara comia, o cara que estava atrás sentado. Quer dizer, é realmente isso, né, que é o nascimento daquilo que alguns historiadores chamam de gastroanomia, quer dizer, o caos total na gastronomia. Mas nem só de pão vive o homem, então a alimentação, além de ser uma necessidade biológica, ela envolve todo um sistema simbólico, que é social, que é sexual, que é religioso, que é ético, que essa metáfora, né, da alimentação ela está muito presente na vida da gente. A gente, quando fala de sexo,
fala muito, né, em comer alguém, em lua de mel, em doçura de amor, mas a gente fala também em degustar um bom livro, em saborear uma boa leitura, em digerir, né, um bom texto. Então, saber e sabor são palavras, como vocês estão vendo, derivadas de um mesmo radical, sapere, ter gosto. Eu espero, então, que essas rápidas informações sirvam para que vocês tenham cada vez mais gosto em saber cada vez mais sobre a história da alimentação. No Café Filosófico de hoje, a historiadora Mari Del Priore nos trouxe um panorama da história da alimentação e tudo o que ela representou para a humanidade. O programa de hoje fez parte do módulo Cultura do Excesso, sobrecargas e alternativas de vida, que continua na semana que vem. A gente se vê lá!